E Hungria voltou atrás. Pois é, até dias atrás estava ocorrendo toda uma movimentação em que Orbán, esse que está aqui na imagem, estava com um papo de que não iria aceitar as sanções, tá? Que na União Europeia as sanções para com a Rússia a cada 6 meses tem que ser votado de novo, né? Ser confirmado ou até acrescido alguma nova cláusula ou algo do tipo. E aí Orbán estava com um papo dizendo o seguinte: olha, nós precisamos resolver isso também, mas aí, ó, essa é uma ajuda que estamos fazendo para a Ucrânia e a Ucrânia não está nos ajudando. Precisamos do gás. A Ucrânia fechou o gás, né? Lembrando que a Ucrânia fechou o gás dia 31 de dezembro. E aí ficou o gás que vem da Rússia, só para deixar claro. E aí ficou toda essa celeuma, toda essa confusão, tá? E já estava praticamente certo, porque o que, que acontece? Tem que ser por unanimidade a votação. Orbán, junto com Fico, né? Orbán, que é Hungria, tá? Cadê o mapa aqui? Então, da Hungria. E temos o caso da Eslováquia de Fico. Perceba que no mapa os dois países não têm litoral e ficam praticamente no meio aqui, junto com a Áustria e República Tcheca. A Tchequia aqui, de uma forma geral, também é bem, né? Todos os três países aqui ficam no meio de tudo. Então os custos do gás é tudo mais caro, é mais complexo. Então teria que ser via gasoduto e teoricamente até então era russo, né? E aí começou toda uma discussão, começaram a questionar o seguinte: olha, você não pode. Essa matéria está na Euronews, tá? Euronews, que é um canal português. E aí, na segunda-feira, então, começou toda uma negociação e, de fato, foi confirmado, não, a Hungria vai aceitar, vai permanecer, né, não vai votar a favor, não vai vetar, tá? O que ocorreu em bastidores, não temos a mínima ideia. Se você ler o texto aqui, tá? Eu estava dando uma passada no texto, em outras fontes, não só nessa, mas essa que está mais organizadazinha, tá? Explicando o porquê, os outros só dão pequenas notas. Não ficou claro o que é que o motivo exato, tá? Na sexta, tem uma matéria dizendo o seguinte: ó, na sexta-feira passada, o primeiro-ministro Viktor Orbán subiu o nível, né, a parada, estabeleceu uma ligação direta com a disputa não relacionada que a Hungria e a Eslováquia têm atualmente com a Ucrânia sobre o trânsito de gás. A bronca Eslováquia, né, com Fico e Zelensky e tal, continua, mas não se absteve quanto a essa questão das sanções, tá? Quem cismou foi Orbán. Ele até disse, né, em uma rádio: o que está fechado agora tem de ser reaberto novamente. Este não é um assunto da Ucrânia, é um assunto da Europa, um assunto da Europa Central, disse Orbán numa entrevista a uma rádio. E ele continua, não é? Ó. Se os ucranianos querem ajuda, por exemplo, sancionando os russos, então vamos reabrir as rotas de trânsito de gás e permitir que os países da Europa Central, incluindo a Hungria, recebam o gás de que precisamos através da Ucrânia. Basicamente, esse era o mote do papo dele. E aí tiveram que utilizar subterfúgios, digamos assim, que a questão toda é o seguinte. Aqui no Azerbaijão, que é um bom produtor de gás também, existem alguns gasodutos, tá? Que passam em vários territórios, que passam na Geórgia, por exemplo, chega aqui na Turquia, tem um que abastece aqui essa região do Mar Negro, tem outro que fica aqui na Turquia mesmo, tem um outro que vai dando prosseguimento, né, para o Mediterrâneo, de certa forma. E existem outras versões menores aqui, que é meio que, entre aspas, gambiarras. Deixa eu abrir no outro mapa aqui, fica melhor. E existem, inclusive, os russos. A ideia dos russos era o seguinte: era usar aqui em Anapa, usar o Turkstream, que já existe, fazer uma ligação só faria uma ligação aqui com o Transbalkan, que abasteceria, ou vai abastecer ainda, a Transnistria. E nessa movimentação aqui, aí iria também o gás para outros países como Hungria e Eslováquia. Esse mais ou menos era o papo que estava rolando, estava começando a se ventilar. Porém,
Nesse outro mapa que você vê, não dá para ver o outro gasoduto aqui, tá? Interno e tudo. Mas existem outros gases, outros gasodutos que fazem essa ligação. E resumindo, no acordo, a União Europeia está garantindo para Orbán dizendo o seguinte: olha, vai ter gás do Azerbaijão. Se você só não quer votar nisso tudo por conta do gás, do problema do gás, então vamos resolver isso para você. Vamos ter gás. Vai ter o gás vindo do Azerbaijão, tá? E até comentam o seguinte: isso foi já a fala de Zelensky. Há gás, há rotas de abastecimento a partir do Azerbaijão. A chave é ter vontade política de trabalhar para o seu povo e não com Moscou para obter um benefício obscuro, como fazem algumas figuras da Europa de leste, né, o leste europeu, afirmou Zelensky no sábado durante uma conferência de imprensa. Então, dando uma catucada, eles falando especificamente, estava com Maia Sandu, né, da Moldávia, que estava presente, pedindo ajuda, aquela coisa todinha. E aí então fica a situação que devem ter prometido também mais algumas benesses a Orbán, né? E aí então, praticamente nesse momento, com esse intuito, com esse objetivo, encerra então o papo de Orbán, né? Deve continuar aqui, devem continuar levantando, tanto Orbán como Fico, devem continuar levantando a bandeira de que precisa ser resolvido. Esse gás do Azerbaijão, teoricamente, deve vir mais caro, provavelmente vai vir mais caro, evidentemente. Então, porque com os russos existia todo um acordo, existia meio que um subsídio, é uma forma de pagar, né? E, enfim, vamos ver agora o que vai acontecer. Se Orbán vai fazer barulho, se vai deixar para lá, ou se vai usar outros mecanismos. Lembrando que a Europa como um todo, isso aí deixa eu mostrar aqui no mapa, isso não só vem com o caso Orbán e Fico, tá? Outros países estão meio que desconfiados e preocupados com essa questão todinha, não só do gás, mas agora vem um outro tema, que é o seguinte. Tem outros países, Romênia, Bulgária, apesar de ter litoral tá menos problemático, digamos, mas existem outras questões que têm a ver com a ajuda, países como Portugal, tá? E como os países daqui dessa região, os próprios países da Lituânia, Letônia e Estônia, esses três países aqui dos Balcãs, né? Desculpa, dos Bálticos. E dos Balcãs também é outra questão que depois eu vou falar. Mas a grande questão é que os Bálticos, né, que está aqui em cima, também não tem essa grana para poder aumentar o valor para contribuir com a OTAN. E aí tá meio que uma forçação de barra, não só Zelensky passando o Pires agora, como a OTAN também passando o Pires, fazendo pressão para que se aumente. Por que isso? Qual é o medo? Porque Trump começou a ameaçar dizendo o seguinte: ou vocês europeus começam a ajudar com mais aí na OTAN, ou então me ajuda, inicialmente não vai cortar 100%, mas eu vou colocar no mesmo patamar que vocês. Vou ser apenas mais um país a estar ajudando. E aí vai cair drasticamente, evidentemente. Então tá aí a informação. Vamos ver se o que acontece, mas o caso é que quanto mais tempo o conflito persiste na Ucrânia, está beneficiando, de certa forma. Lógico que o ideal seria encerrar, mas de certa forma hoje beneficia a Rússia com toda essa pressão financeira e outros tipos de pressões políticas e etc. Como o fato da Rússia continuar avançando a leste, seja a história que a Rússia vai optar via Dnipro, via Zaporízia, ou fazer corredor duplo, não sei, né? Mas o fato é que os russos vão continuar a avançar de leste a oeste e quanto mais tempo se passa, melhor nesse sentido é para os russos, porque o avanço vai persistindo e a velocidade tende a aumentar.